Mano, eu nem sei se eu devia estar gravando esse vídeo aqui de verdade. Fiquei olhando pra tela por uns 10 minutos, pensando se vale a pena ou não. Mas aí eu pensei, se essa parada aqui chegar em pelo menos um cara que tá começando no day trade e fizer ele parar, pensar, evitar de fazer a mesma merda que eu fiz, já tá valendo. Porque o que aconteceu comigo essa semana foi foda, mano. De verdade. Eu tava ganhando. Certinho. Todos os dias. Todo santo dia fechando positivo. Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a me achar. Comecei a olhar o gráfico e pensar, sou brabo. Aí o mercado veio e me deu logo uma lição de humildade. E é disso que esse vídeo vai falar hoje. Se você tá nessa pegada aí de operar, achando que entendeu tudo, achando que o mercado é só seguir uns cara no Insta e repetir o que eles falam, pra tudo, e assiste isso aqui. Porque eu não tô aqui pra te ensinar a operar não, mano. Tô aqui pra te mostrar o lado que ninguém posta. O lado que dói, o lado que quebra a gente por dentro. Se você curte esse tipo de conteúdo real, sem mentira, sem maquiagem, já fortalece aí no like e se inscreve no canal. Tô postando vídeo de segunda a sexta, sempre às 6 da tarde, contando a real da caminhada como ela é. Feia, difícil, dolorosa, mas verdadeira. Agora bora pro vídeo. Eu juro que não sei explicar o que aconteceu, mano. Na segunda ganhei R$ 260. Na terça, 300 e pouco. Quarta e quinta, mais um lucro limpo, suave, tipo... Parecia que eu tinha pegado o jeito da parada, tá ligado? Comecei a andar pela casa mais confiante. Comecei a pensar, acho que agora vai, acho que agora eu entendi esse jogo. Mas eu não entendi nada. Eu só tava com sorte. Só isso. Só que o problema é que quando o iniciante acerta algumas vezes, ele começa a achar que virou profissional. Começa a subir o ego, a voz muda, o peito incha, a mão pesa. E foi isso que aconteceu comigo. Na sexta-feira, acordei cedo, fiz café, sentei todo metido achando que ia ser só mais um dia de vitória. Entrei leve, ganhei uns trocados logo na primeira operação, e aí eu pensei, hoje é sexta, bora dar uma forçada, ver até onde vai. Foi aí que eu me perdi. O que era pra ser mais um dia tranquilo, virou um campo de guerra. Entrei pesado, entrei sem critério, entrei com a certeza de que eu ia ganhar. Só que não ganhei porra nenhuma. O mercado virou, do nada, e eu travei. A operação começou a ir contra, e eu fiquei parado assistindo meu lucro da semana inteira virar fumaça. Era como se minha mão não obedecesse. Eu clicava e não sabia se era pra sair, se era pra manter, se era pra inverter a posição. A cabeça já não tava mais no gráfico, tava na vaidade. Eu tava operando como se tivesse algo a provar. Mas provar o quê? Pra quem? Por quê? Quando o loss bateu mais de R$ 500, a ficha ainda não caiu. Pior, eu nem parei. Entrei de novo doido pra recuperar. E o que aconteceu? Mais loss. E aí eu fui caindo, caindo, até olhar o saldo e ver um buraco de R$ 1.187 negativos. Uma semana inteira de lucro, jogada fora. E eu nem senti o tempo passar. Minha visão embaçou. A respiração acelerou. Comecei a suar frio. E aí, mano, veio aquela voz na cabeça. Tá vendo? Era tudo ilusão. Você não nasceu pra isso. E aí vem o peso da vergonha. O peso de você olhar pro monitor e se sentir um lixo. Eu fechei a plataforma e só consegui sentar no chão, de costas pra parede. Fiquei ali, em silêncio, encarando o nada. Me sentindo um moleque que brincou com coisa séria. E o pior, não era nem só o dinheiro que doía. Era o orgulho. Era ter acreditado que eu tava no controle, quando na real eu não controlava porra nenhuma. Eu fiquei sentado no chão uns 20 minutos, mano. De costas pra parede, o notebook ali em cima da mesa ainda aberto, o gráfico andando, e eu só olhando pro nada. Parecia que eu tinha tomado uma surra. E de certa forma eu tinha mesmo. Mas não foi do mercado, foi da vida, foi da minha própria arrogância. A mão tremia, o coração parecia que queria sair pela boca. E eu ali, calado, travado, igual um zumbi. Sabe aquele sentimento de burro, de otário, de fracassado? Era isso que eu sentia. Porque ninguém te avisa que a porra do mercado mexe com teu psicológico desse jeito. Eu comecei a lembrar do dinheiro da conta de luz, da parcela do cartão, do dinheiro que eu tava guardando para pagar o gás no fim do mês. Tudo isso foi pro ralo, em menos de uma hora. Tudo porque eu confiei demais em mim.
Tudo porque eu achei que eu era o cara. Tudo porque eu tava ganhando e me achei invencível. E aí vem a parte que mais dói. A parte que machuca mais do que o prejuízo. É ter que olhar no olho da sua mulher com aquela cara de quem fez merda de novo. É ela chegar do trabalho, cansada, olhar pra você no canto do quarto e perguntar: deu ruim de novo, né? E você não ter nem coragem de responder. Só balançar a cabeça com o olho marejado, sem conseguir abrir a boca. Porque a vergonha engasga. E o silêncio dela dói mais do que qualquer bronca. Porque ela não precisa dizer nada. Ela só respira fundo, abaixa a cabeça e sai da sala. E aí você sente o peso. O peso de ser o homem da casa. E não conseguir segurar nem o próprio psicológico. Naquela noite, eu nem jantei. Fiquei deitado, olhando pro teto, com a cabeça fervendo, cheio de pensamento ruim. E eu juro por Deus, pela primeira vez, eu pensei em desistir de tudo. Desistir do trade, desistir dos planos, desistir de mim. Porque chega uma hora que você se sente um lixo. E não é drama, não. É real. É o peso de ver um sonho desmoronar em cima da tua cabeça. É o peso de ter ferrado tudo de novo, sabendo que ninguém vai te salvar dessa vez. Você começa a se odiar. Começa a se xingar mentalmente. Burro. Idiota. Seu bosta. Você nunca vai conseguir. Você não serve pra essa porra. E cada pensamento desse parece uma martelada no peito. Você começa a pensar até se o problema é você. Começa a achar que nasceu pra se fuder, que nunca vai vencer, que tudo que você toca vira merda. É nesse ponto que o mercado separa quem só quer ganhar rápido de quem tá disposto a pagar o preço. Porque não tem motivação que segure. Não tem vídeo de coach que ajude. Só você, seu quarto escuro, o eco da tua derrota e a porra da plataforma aberta te lembrando do vermelho que tá na tela. Eu não dormi naquela noite. Juro. Nem um cochilo. Fiquei só virando na cama com o estômago embrulhado e a cabeça queimando. A luz do roteador piscando no quarto era a única coisa viva naquele silêncio desgraçado. E eu ali, inteiro quebrado por dentro, sem saber o que fazer com o que sobrou de mim. Mas sabe o que mais me assustava? Não era o prejuízo. Era o fato de eu saber que, se eu abrisse a plataforma de novo, eu ia tentar operar. Mesmo sabendo que estava fudido, que ia perder de novo, eu ainda sentia vontade de tentar. Foi ali que eu percebi que eu estava doente, não no corpo, mas na mente. O mercado já não era mais uma forma de mudar de vida. Tinha virado um vício. E essa porra é sorrateira. Ela te ilude com vitória, te anestesia com derrota. E quando você vê, tá operando igual um viciado. Não pela grana, mas pela sensação. A sensação de estar no controle. De eu vou recuperar. De só mais uma entrada. De essa é a última. Mas nunca é a última. E foi nesse abismo que eu me vi. Sozinho, devendo, frustrado, mas finalmente consciente. Pela primeira vez eu entendi. Não era o mercado que estava me arrebentando. Era eu mesmo. Era o meu ego, a minha pressa, o meu orgulho ferido querendo se vingar do gráfico. E o gráfico, irmão, ele não tá nem aí pra você. Ali, naquela madrugada, eu levantei da cama e sentei de novo na frente do PC. Mas dessa vez não foi pra operar. Foi pra escrever. Eu abri o bloco de notas e comecei a escrever tudo o que eu tinha feito de errado. Tudo. Linha por linha. Como um viciado que escreve a própria recaída. Eu precisava encarar meus erros de frente. Sem desculpa. Sem historinha. Sem, mas o mercado virou contra. A real é que eu entrei sem gestão. Entrei sem plano. Entrei com raiva. Entrei com o psicológico estraçalhado e ainda botei grana que nem era minha. A culpa era minha. Ponto final. E aceitar isso foi o primeiro passo para mudar. Foi ali, naquela hora, com o olho ardendo e o corpo moído, que eu prometi uma coisa para mim. Nunca mais operar como amador. Se fosse para voltar, ia ser como estrategista. Se fosse para perder, ia ser com controle. E se fosse para ganhar, ia ser com constância. O jogo não é vencer hoje. É não ser expulso da mesa amanhã. Aí começou meu processo. O verdadeiro. Sem pressa, sem ilusão. Lendo, vendo aula, estudando fluxo, aprendendo o porquê das coisas. E o mais difícil, parando de me comparar com os outros. Porque enquanto eu tava lá, perdendo reais no impulso, tinha nego postando print de lucro no Instagram e me fazendo sentir um lixo.
Mas a real é que ninguém mostra o rombo da conta. Ninguém mostra a madrugada chorando, a discussão com a esposa, a vergonha de não poder comprar nenhum pão. Eles só mostram o doce, mas não mostram o preço que você paga para comer. Eu passei dias sem abrir a plataforma, não por força de vontade, mas porque só de ouvir o som da corretora abrindo, me dava enjoo. Era como lembrar de um trauma, como sentir o gosto da derrota na boca de novo. Mas aí, no silêncio, começou a bater uma pergunta na minha cabeça. E agora? Tu vai viver do quê? A grana tinha ido. A confiança então nem se fala. Mas tinha uma coisa que ainda restava. A vontade. A vontade de entender por que eu quebrei. De descobrir como aqueles caras que ganham de verdade operam. De pelo menos ter chance de tentar de novo, mas do jeito certo. Foi aí que eu comecei. Comecei pequeno, estudando. Mas não era ver videozinho de 15 minutos de setup mágico, não. Era estudar para entender o porquê do mercado se mover. Fluxo, contexto, notícia, abertura, fechamento, lote escondido, absorção, agressão. Palavra que antes eu nem sabia o que significava, agora virava vídeo, caderno, anotação, madrugada em claro. Não era bonito, não era romântico, mas era real. E nesse tempo eu não operava com dinheiro real. Fui pro simulador. Mas dessa vez, diferente. Sem essa de, vou testar uma alavancada aqui rapidinho só pra ver. Era regra. Era disciplina. Como se fosse real. Como se fosse o último dinheiro da minha vida. E eu apanhei. Muito. Mesmo no simulador. Mas cada erro ali não custava reais. Custava paciência. Custava humildade. E sabe o que eu percebi? Que o mercado não mudou. Quem mudou fui eu. Porque antes eu via o gráfico e achava que era uma máquina de fazer dinheiro. Hoje eu olho e vejo um campo minado, onde cada clique é uma escolha, cada entrada é uma decisão, cada centavo é uma batalha entre o meu ego e a minha cabeça. Não tem glamour, não tem print de lucro, tem suor, tem dúvida, tem anotação, tem dias em que eu ainda penso em desistir. Mas aí eu lembro de uma coisa, eu não tô mais tentando ganhar dinheiro rápido. Eu tô tentando virar o cara que não se destrói mais por causa de um loss, e isso não tem preço. Tem gente que acha que o maior medo do trader é perder dinheiro. Não é. O maior medo é se perder de si mesmo. É acordar um dia e não se reconhecer mais. É olhar pro espelho e ver só cansaço, culpa, dívida e arrependimento. Só que ninguém fala disso. Ninguém posta no Instagram o momento em que chorou na frente do gráfico. Ninguém grava vídeo falando que tá devendo até a alma e mesmo assim clicou de novo. Ninguém mostra a parte em que a cabeça entra em colapso e o coração bate como se fosse explodir. Mas isso acontece. Acontece comigo. Acontece contigo. Acontece com qualquer um que entrou nesse mercado achando que era só copiar e colar sinal de alguém. E quer saber? Não tem botão mágico. Não tem atalho. Tem dor. Tem tempo. Tem noites mal dormidas e dias inteiros olhando o gráfico para no fim não clicar. Porque o verdadeiro aprendizado é esse. Saber a hora de não fazer nada. Eu achava que ser trader era sobre ganhar dinheiro. Mas hoje eu entendo. É sobre não deixar o mercado te quebrar por dentro. Porque dinheiro você recupera. Agora, irmão, quando tua mente vai pro buraco, é difícil puxar de volta. Então se tu tá ouvindo isso aqui agora e tá se sentindo um lixo por estar no prejuízo, se tu acha que é burro, que não serve pra isso, que só você erra, que só você se emociona, eu vou te dizer um negócio bem reto. Você não tá sozinho. E isso aqui, esse vídeo, esse canal, existe justamente para isso. Para jogar na tua cara a verdade que ninguém tem coragem de dizer. A real. Doída, sem filtro, sem edição. Aqui é o diário de um trader anônimo. E todo dia eu volto para te contar mais um capítulo dessa guerra invisível que a gente vive.